Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui então no nosso curso de investigador de uso capião, investigador de uso capião profissional, tá? Profissão interessante, bem rentável, você já sabe como atuar, onde atuar, qual o valor da remuneração, você já sabe o que faz, como fazer o laudo, então informações importantes, né, para que você possa atuar com qualidade, tá bom? Agora eu quero trabalhar com você informações necessárias também, algumas dúvidas, tá? Então, as principais dúvidas sobre o uso capião, você precisa dominar esse assunto, porque você, afinal, é um investigador de uso capião, então você tem que saber onde você está pisando. Então, isso é muito importante. A primeira pergunta que foi feita, professor Júlio, como se aplica o uso capião? A uso capião é aplicada como forma de alguém se tornar dono de um bem. Através da posse, tem uso capião de 2 anos, tem uso capião de 5, tem uso capião de 10, tem uso capião de 15. Através da posse, mansa e pacífica, porque não tem discussão. Essa posse de 5, 10, 15 anos, 2 anos, mansa e pacífica, com alma de dono, que é o animus domini. Você cuida do imóvel, morando ou trabalhando, alugando ou emprestando, ou cuidando e usando com casa de veraneio, né, frequentando o imóvel, ou seja, a posse alternada, você pode fazer uso capião, judicial, extrajudicial, administrativo. Então, a ideia é que a uso capião é aplicada como forma de alguém, de fato, se tornar dono de um bem após cuidar desse bem móvel, imóvel, durante determinado período. Além disso, é preciso também seguir alguns requisitos, que é a posse mais pacífica e domínio, tá? Quem tem conta de água pode fazer uso capião, quem tem conta de água nome, conta de luz, IPTU, se não tem, dá para fazer também, porque eu preciso provar a posse, eu não preciso ter água no nome, ou luz no nome, ou IPTU no nome. Então, cuidado, não confunda. Quando eu não tenho essas contas, quando eu não tenho essas provas, existem outras. Entre essas provas, eu posso usufruir, sim, da possibilidade de usar declarações. Tá? Então, isso é importante. Outra pergunta também, quais são as espécies de uso capião? São várias, mais de 36 espécies. Tem uso capião paroquial, uso capião de servidão, uso capião de coisa própria, aí vai. Mas as mais conhecidas, as básicas, feijão com arroz, uso capião extraordinária, 15 anos de posse, ou 10 anos com moradia habitual, uso capião ordinária, 10 anos de posse, eu tenho que ter um justo título de boa-fé, se eu tenho um cancelamento na matrícula cai para 5, existe o uso capião familiar de 2 anos, o sujeito vai embora de casa, ele ou ela, e eu fico na posse, eu já sou sócia da casa, da propriedade, e eu faço uso capião para ter a totalidade. Existe o uso capião rural, o uso capião especial, ou constitucional rural, o imóvel não pode ultrapassar 250 hectares no rural. Existe o urbano, constitucional especial urbano, o imóvel não pode ultrapassar a 250 metros quadrados. Cuidado, nem todo uso capião tem limite de metragem, só tem limite de metragem no coletivo, tem limite de metragem no familiar, tem limite de metragem no uso capião constitucional especial urbano e rural, no extraordinário e ordinária não tem, não interessa o tamanho do imóvel, não interessa se eu tenho outros imóveis no nome, tá bom? Qual o prazo necessário para aquisição por uso capião? Depende do uso capião escolhido, tem mais de 36 espécies, vai de 2 até 15 anos. Então, importante. É necessário ajuizar uma ação de reconhecimento de uso capião? Sim. Eu posso usar outros procedimentos, extrajudicial, judicial, e eu posso ajuizar uma ação de uso capião. Ok? O que impede um uso capião? Uso capião em regra de área pública, mas tem as exceções. Imóvel de área pública desafetado, domínio útil, né? Uso capião de CDHU é possível. Locação impede o uso capião. Comodato impede o uso capião. Outra pergunta que foi feita, o uso capião interrompe dívidas anteriores do imóvel? A resposta sim, a uso capião pode extinguir algumas dívidas, mas não todas, tá? Em geral, débitos fiscais, como IPTU, podem continuar existindo, mas dali para frente, né? É uma forma originária de ter propriedade, então as dívidas para trás ficam para trás, inclusive os gravames da matrícula. Outra pergunta também, a uso capião pode ocorrer mesmo sem registro do imóvel em cartório? Claro. Na verdade, a uso capião vai ocorrer justamente em virtude disso, porque eu tenho a posse, mas eu não tenho o registro. Tem exceções, como a uso capião de coisa própria, que eu já tenho parte do registro no nome, mas eu não tenho tudo. Então, eu faço uso capião para atingir, de fato, a totalidade do imóvel. Tá? Então, é importante falar sobre isso. Então, nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso capião, hein? Isso é importante você saber. Cada espécie de uso capião é uma espécie que eu vou usar no caso concreto, tá? Então é importante. De fato, existem mais de 36 espécies e a gente precisa sempre quebrar a cabeça nesse sentido, ok? Então, importante aqui. Vamos lá. Legal, né?
Quando eu falo das 36 espécies de usucapião, é interessante, é engraçado, né, gente? O professor que levantou essa questão das 36 espécies de usucapião não existia no Brasil, né? As pessoas não falavam disso, né? Falavam de 5 espécies no máximo. Então, fico muito contente, né? Porque o professor levantou essa questão em livros, em aulas, e hoje você acha artigos, você acha informações sobre isso. Isso é legal. Quando eu falo de usucapião, tem várias espécies, então. Só para você ter uma ideia, em relação às 36 espécies de usucapião, nós temos, né, para fazer o usucapião, que terá posse, mas pacífica nos nomes. Cabe usucapião de bem móvel e bem imóvel. Em relação às espécies, tem então o usucapião ordinária, o usucapião de 10 anos, artigo 1242 do Código Civil, pode cair para 5 anos. A ordinária subdivide em ordinária pro labore, eu vou usar essa usucapião quando eu moro no imóvel. Existe a extraordinária pura, do artigo 1238, existe a extraordinária habitacional, a extraordinária pro labore também, usucapião constitucional, usucapião especial urbana, usucapião especial rural. O outro usucapião conhecido é o usucapião constitucional habitacional, artigos 183 e 1240 da Constituição Federal. Existe o usucapião também do 191 da Constituição também Federal, pro labore. Existe o usucapião por interesse social também. O usucapião familiar, eu falei, da Lei 12.424, artigo 1240-A. O usucapião extraordinária, que é a possibilidade de você fazer no cartório, artigo 1071, mas não é uma espécie, uma modalidade, sim um procedimento. Existe o usucapião de bens móveis, carro, moto, artigo 1260 e 1262, tá? Então, são as espécies conhecidas, espécies importantes aí de usucapião que você precisa saber, tá? Isso é importante, isso é necessário também, e eu sempre falo que no Brasil, infelizmente, pouco é divulgado sobre essas espécies, a gente fica muito no feijão com arroz, tá? Então é importante estudar cada uma delas. Quando eu falo de usucapião, é importante saber que o usucapião, né, é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Então, não confunda, é uma forma originária. Vou voltar nas espécies, alguns assuntos que precisamos aprofundar aqui no nosso curso de investigador de usucapião. O usucapião ordinário, gente, a definição, o usucapião ordinário é uma das modalidades mais conhecidas e aplicadas no Brasil. Ele se aplica a imóveis urbanos ou rurais com posse mansa e pacífica ininterrupta por um período de 10 anos, mas eu tenho que ter um justo título à fé, eu preciso ter um documento. Pode ser um contrato de compra e venda de gaveta, pode ser uma escritura pública, eu tenho que ter algum documento para usar esse usucapião, senão eu não posso usar ele. Algum documento que prove a minha boa-fé, escrito. Isso chama, o nome disso é justo título de boa-fé. Então, requisitos para o usucapião ordinário. Para que seja concedido, é necessário preencher esses requisitos, como posse, mas pacífica e nos domes, são requisitos comuns a qualquer usucapião, mas nesse usucapião específico eu preciso ter o justo título de boa-fé, um contrato, um documento escrito, tá? Para provar minha boa-fé. Diferente do ordinário, o usucapião extraordinário, né? Retificando aqui, o extraordinário, tanto faz, eu preciso ter 15 anos de posse. Se eu moro ou eu tenho comércio, cai para 10 anos. E aqui, no ordinário, ou melhor, no extraordinário, eu não preciso ter documento nenhum, não preciso ter justo título de boa-fé. No ordinário eu preciso. O ordinário e o extraordinário cabem para imóveis urbanos e rurais. A diferença é que um exige o justo título, o outro não. Ambos não têm limite de metragem, tá? Então, ponto importante. Na usucapião especial urbano ou urbana, chamada constitucional também, o usucapião especial ele está previsto no 183 da Constituição Federal e se aplica a imóveis urbanos até 250 metros quadrados, tá? Não posso ter outro imóvel no nome. Então, é um requisito desse usucapião. No usucapião especial rural, constitucional, ele é previsto, diferente do urbano no 183 da Constituição Federal, o constitucional rural ele é previsto no 191 da Constituição Federal, artigo 191, o urbanos, artigo 183. O usucapião especial rural ou constitucional rural, também 5 anos de posse, mas eu não posso fazer o usucapião de uma área superior a 50 hectares. Então, no máximo, até 50 hectares, tá? Então, isso é importante. O usucapião por abandono de lar. Eu estou falando de um usucapião que eu tenho que ter a posse 2 anos. O companheiro, a companheira foi embora de casa, tem que ocorrer o abandono e eu tenho que ter a posse 2 anos.
o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, em regra, e eu tenho que ser sócio, meeira do imóvel, metade tem que estar no meu nome para poder fazer esse uso capião, senão eu posso usar outro e não esse, tá? Não é dentro do divórcio que eu faço esse uso capião. Existe o uso capião de abandono de lar e abandono do lar conjugal. É a mesma coisa, tá? Pode ser chamado de sanção, uso capião familiar, é a mesma coisa. Outro uso capião que você tem que saber é o uso capião coletivo, né? Esse uso capião coletivo, especial urbano, por ação do grupo, né? A definição desse uso capião, para que eu possa usufruir desse uso capião, precisa ser um imóvel de uso coletivo. A área não tem que ser superior a 250 metros quadrados, mas cada unidade, cada imóvel de cada família não pode ultrapassar a 250 metros quadrados, tá? Existe chamado uso capião por benfeitorias ou benfeitorias necessárias. O uso capião por benfeitorias é aplicável quando uma pessoa realiza benfeitorias ou obras significativas em imóvel de outra pessoa sem autorização e possui o bem melhorado de forma ininterrupta, tá? Esse uso capião também é de 5 anos, também é interessante. Existe o uso capião por lapso temporal, o uso capião extraordinário simplificado, também o uso capião que nós vamos usar para regularizar imóveis também com um prazo de 5 anos. Existe o uso capião por acessão ou formação de ilhas, isso também é importante. O uso capião por passagem, né, ou passagem forçada, ou servidão, também é comum. Tá? Então, são temas importantes que você tem que conhecer para poder, de fato, dominar o assunto e ajudar o seu cliente. Então, são temas necessários, são temas evidentes, são temas que você tem que conhecer de verdade, tá bom? Então, isso é importante. Quando eu falo de uso capião, então, conhecer esse assunto é necessário. Você não, como investigador, você não vai fazer o uso capião, você vai fazer uma investigação. Mas você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber onde você está pisando, né, para você poder entregar o seu trabalho. Então, é necessário, sim, ter essas informações, para que você consiga, de fato, ajudar o seu cliente. Então, fique atento em relação a isso, tá? Eu trago para você também, outro tema que eu queria trazer, outro tema que é necessário, dentro do capião, a posse tem que ser sempre qualificada. Isso quer dizer o quê, professor Júlio? A posse qualificada quer dizer que o seu cliente tem que ter a posse direta, indireta, ou alternada. Pode fazer uso capião quem tem a posse direta, indireta ou alternada. Isso é importante falar. Muitas pessoas não têm noção disso, não sabem, né? Que a posse direta é necessária para fazer uso capião. Ou seja, acham que só a posse direta. Você precisa morar para fazer uso capião. Não é verdade. Eu posso morar, eu posso alugar, posso emprestar e mesmo assim eu posso fazer uso capião. Então, é um erro, né, gente? É um erro muito comum, muita gente fala algo que não é real. Então, fique atento em relação a isso, tá? Quando eu falo de uso capião, então, dentro desse cenário, é importante, sim, saber quais são as espécies, quais são os requisitos. Tudo isso vai fazer diferença para que você possa atuar com qualidade. Então, fique atento a isso, né? Você precisa ter essas informações, mesmo que o seu trabalho seja outro, seja laudar, né? Você tem que saber, essas informações são necessárias, são importantes, são pertinentes, tá? Então, isso faz toda a diferença. Olha só, quando eu falo de uso capião aqui, o que eu quero trazer para você de importante? E isso também é relevante. Muita gente acha que só dá para fazer uso capião de imóveis até 250 metros quadrados. É um boato bobo, um boato vendido e não é verdade. Eu consigo fazer uso capião de imóveis superiores a 250 metros quadrados. Então, algumas espécies, sim, eu não posso fazer o uso, né, efetivo da ferramenta. Mas a maioria delas eu consigo fazer, sim, mesmo sendo um imóvel superior. Senão eu não faria uso capião de imóvel rural. Então, é um tema importante que você precisa saber, tá? Eu gasto para fazer uso capião taxa judiciária, eu gasto citações e gasto com um perito. O perito vai fazer a planta topográfica. Atualmente, 2 peritos podem ser chamados uso capião. O perito para fazer a planta, memorial descritivo, né, e a planta, ou seja, a topografia, e pode, né, você ser nomeado para fazer a investigação do uso capião. Então, nós teríamos aí 2 peritos. Em regra, normalmente é um só, tá? Se realmente não existe a necessidade, é um só. Então, é importante você saber disso, ok? Dentro desse cenário, agora sim você conhece o uso capião e também tem muitas novidades também sobre o tema também, novidades importantes. Entre elas, gente, eu trago para você que é possível o uso capião de herança,
Então, professor Júlio, não cabe os campeões de herdeiro, porque o herdeiro não pode fazer os campeões. Pode sim, nós temos o recurso especial 1631-859, recurso especial é um julgado, né, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu sim ser possível o herdeiro fazer os campeões, basta ele ter a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. Outro ponto que nos interessa muito também, é um ponto obrigatório aqui no nosso curso de investigador de uso campeão, é que o prazo para os campeões pode ser completado no decorrer do processo judicial. Isso aparece no RESP 1361.226. 1361.226, ou seja, o tempo que durar a ação dos campeões, esse tempo não é perdido, ele é contabilizado, ele é contado dentro dos campeões. É uma realidade, é fato. Outro ponto que eu queria falar para você, é possível sim os campeões de apartamento. Existia uma dúvida se podia ou não podia. Gente, acabou essa palhaçada, né? Porque o campeão é de qualquer bem imóvel, ponto final. Então, apartamento é considerado um bem imóvel. Então, cabe os campeões de apartamento sim. Também é possível os campeões de apartamento. Já existem julgados, vários julgados sobre o assunto, e julgados importantíssimos, como os julgados do Supremo. Né? O Supremo decidiu essa questão, não resta mais dúvida. Existe o julgado de um recurso extraordinário. O recurso especial vai para o Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário vai para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, né, uma questão muito polêmica na época, no plenário, decidiu que é possível os campeões de apartamento. Então existe o RE, anote aí, 305216. Em relação aos campeões de imóvel público, os campeões de imóvel público não pode ser feito até a página 2, tem exceções. CDHU, né, também domínio útil, imóveis públicos completamente abandonados e sem destinação social, também tem boas teses nesse sentido, então fique atento também para que você possa acertar e entender o assunto, tá bom? Então, importante também. Quando nós falamos aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Professor Júlio está sem áudio, deixa eu ver, está todo mundo me ouvindo, gente? Só confirma para mim direitinho se está me ouvindo, vamos ver, tem que ouvir, hein? Esse áudio está normal, gente. Por favor, pode confirmar para mim. Estão me ouvindo? Legal. Chegamos ao fim de mais uma aula, então. Não? Ok. Então deixa eu ver o que está acontecendo. Ok, então tá me ouvindo, né? Então chegamos ao final de mais uma aula, com muito carinho, com muito amor. Agradeço a você. Muito obrigado e até a próxima aula.